Hoje, na maioria dos contextos no mundo, e no Brasil em particular, o sectarismo religioso não é a religião, né? É o dogmatismo religioso, o sectarismo não é a religião dessas mulheres que a gente viu no filme. É o sectarismo das hierarquias religiosas, né? É um fator determinante das políticas do aborto. E esse traço ele obscurece uma coisa muito importante da história das leis. É que as leis hoje vigentes na maioria dos países do mundo que criminalizam o aborto, elas têm uma origem secular e não religiosa. Elas derivam de normas criminais que foram adotadas pelos primeiros Estados-nação modernos europeus no século XIX. E os personagens que estão ali é Napoleão e o Lord Macaulay, que foi o autor do primeiro da compilação do Código Britânico em 1860, que são leis que se transportaram para o resto do mundo pela via da administração colonial, né? Essas leis revelam que as revoluções pautadas, as revoluções do século XVIII, né, XVII, XVIII, pautadas pela laicidade, pelos princípios liberais da igualdade e da liberdade, impuseram restrições radicais à habilidade das mulheres de tomar decisões razoáveis sobre a sua vida sexual e reprodutiva. Essas leis compõem um conjunto... Pode ir adiante, Tânia. Essas leis compõem um conjunto de estratégias disciplinares destinadas a converter as mulheres em figuras dóceis, maleáveis, recatadas e do lar. O crime de aborto é, portanto, um sintoma da desigualdade de gênero que está inscrito no contrato social moderno e do déficit democrático que ele produz. Por essa razão, para lembrar aos seus pares juízes desse defeito das leis liberais, a doutora Ruth Ginsburg, que é a juíza da Suprema Corte norte-americana, ela sempre diz que a autonomia reprodutiva é condição inegociável para a participação plena das mulheres na esfera pública, seja no mundo do trabalho, seja na vida política, ou seja, na vida da res pública, né? Pode ir adiante, Tânia. Já. Dito isso, eu acho que é importante dizer que, no mundo real dos dias atuais, eu estou fazendo um salto histórico aqui, por razões de tempo, a correlação entre democracia e direito à autonomia reprodutiva das mulheres não é nada linear. Nos anos 60 e 70, a maioria das reformas legais aconteceram nos países ditos das democracias estáveis do norte, na Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália. Tem algumas exceções, que são as reformas da China e do Vietnã, que são reformas em contextos autoritários e para controle de população, né? Mas, em geral, foi assim. Agora, as reformas dos anos 80 para cá não aconteceram em lugares que você pode dizer de democracias sempre estáveis, tá certo? Você tem reformas no Caribe, Barbados, Gana, na África. Você tem, mais recentemente, tanto Portugal, Espanha, Cidade do México, Uruguai, né? Mas a gente também tem reformas em regimes autoritários, como é o caso da Etiópia, ou até nas monarquias do Nepal e do Butão, né? E eu quero mencionar isso, lugares onde a democracia continua muito frágil, por exemplo, ou ameaçada, né? Moçambique tem um processo intenso, né, como país, tem disputas internas, inclusive teve risco de uma nova guerra civil há pouco tempo, e aboliu o crime de aborto no ano passado. E o Haiti, que está fazendo uma reforma do Código Penal, acaba de anunciar que possivelmente vai legalizar o aborto. Um outro país onde se anuncia a legalização do aborto é a Papua Nova Guiné, que é um país de qual a gente não fala, né? Há complexidades nesses processos que, para entender melhor, a gente tem que fazer estudos de casos específicos. Por que esses atores estatais caminharam no sentido da legalização do aborto, que não acontece em outros lugares, como aqui, por exemplo, né? Eu tenho brincado que é o Haiti, que não é aqui. Já esse outro mapa mostra que, me diz, pelo menos, que é mais fácil fazer correlações entre retrocessos nas leis existentes e dinâmicas de debilitação ou degradação democrática. Esse é o caso, nesse mapa, de países como Nicarágua e Honduras, na América Central, e da Hungria, na Europa do Leste, onde um partido fascista
quase fascista, né? Proto-fascista, está no poder. O caso de El Salvador, né, que é aquele ali do meio, e das Filipinas, é um caso um pouquinho diferente, porque foi mais bem determinado pelo peso da hierarquia da Igreja Católica no processo de democratização, né? E essa correlação também se verifica, vai para o mapa seguinte, Tânia, nos países onde há ameaças muito fortes a legislações existentes. E esses são o caso da Rússia e da Turquia, onde há um debilitamento, claro, degradação dos procedimentos democráticos, mas é o caso particular dos Estados Unidos, né, que é muito excepcional, porque não se pode dizer que a democracia americana está ameaçada, porém, desde que o aborto foi decidido pela Suprema Corte em 1973, a política do aborto é um campo de batalha, né? É perene e tem havido perdas importantes, né? O estado do Texas, por exemplo, nesse momento, o aborto é praticamente inacessível, né? Lamentavelmente, o Brasil faz parte desse grupo há algum tempo. A minha hipótese atual é que a política brasileira do aborto é uma quimera. Ela combina traços da erosão democrática e institucional similares ao que se assiste na Rússia e na Turquia, com elementos típicos da política norte-americana do aborto, especialmente essa presença eleitoral do dogmatismo, fanatismo religioso. E eu temo que, nesse momento, o risco que a gente se torne a Nicarágua é mais denso do que uma sombra no horizonte. Basta a gente olhar os projetos de lei sobre aborto que estão em tramitação no Congresso Nacional. A meu ver, a trajetória brasileira é uma ilustração robusta do caráter antidemocrático e autoritário das forças contrárias à autonomia reprodutiva das mulheres. No ano passado, quando ganhou corpo na mídia brasileira e entre os setores acadêmicos a inquietação com a divisão ideológica da sociedade brasileira, com a impossibilidade do diálogo político, com a suposta cordialidade política da nossa tradição, eu fiquei pensando que, desde sempre, nós, feministas dos direitos reprodutivos, estivemos frente a divisionismos. Estivemos envolvidas em diálogos entre surdos. Muitas vezes, eu e muitas que estão aqui percorremos gabinetes parlamentares argumentando em favor de posições democráticas e razoáveis quanto ao direito ao aborto, e o que nós ouvíamos como resposta era: meninas, vocês estão certas, mas, por favor, entendam que esse tema divide a sociedade, divide esta casa, divide o meu gabinete, divide a minha família. Desde domingo, enquanto partes da sociedade do mundo estavam escandalizados com o que a televisão havia escancarado na votação do impeachment, eu pensei, comigo mesma, que aquela cena não era senão uma amplificação das muitas sessões sobre aborto ou sexualidade de que sempre padecemos no Congresso Nacional. Era o que a gente sabia em grande. Ficou universalmente conhecido o caráter autoritário, primitivo, grotesco do debate parlamentar no Brasil. Nós, do Rio de Janeiro, Ângela pode confirmar isso, lidamos com o deputado Eduardo Cunha desde o final dos anos 90. Nós nos embatemos com ele por leis do aborto desde 1990. Esse breve resgate me sugere que é produtivo, talvez, pensar a tortuosa, difícil e penosa trajetória do debate sobre aborto no Brasil como precursora dos divisionismos radicais e do autoritarismo que hoje atropelam a democracia brasileira. Sinais precursores. E isso nos instiga a perguntar, a meu ver, por que é mesmo que os analistas das correntes principais, da mídia, da ciência política, do mundo partidário, da imprensa internacional, ficaram tanto tempo sem enxergar que, nesse lugar, visto como secundário,
marginal, coisa de feminista e de mulher, se gestava um sombrio futuro. Eu ouso pensar, talvez, que se a autonomia sexual e reprodutiva das mulheres brasileiras tivesse sido levada a sério, como pauta inegociável da consolidação democrática no país, pelos atores da esquerda, do campo mais liberal e até do centro, talvez a cena que nós assistimos hoje teria um outro contorno. Mas não importa tanto olhar para trás, né? O sentido dessa mesa é olhar para diante. E, se tudo é tão sombrio, tão incerto, tão instável, tão difícil, eu acho que a gente tem que pensar que, pelo menos, nessa nova quadra, nós já não vamos estar tão sozinhas. Há hoje uma vasta multidão do lado de cá percebendo tudo isso. O caráter, a extensão, a profundidade e o estrago que as forças que nós temos enfrentado desde sempre podem ocasionar. Muito para além da vida das mulheres ou da sua autonomia reprodutiva. Quem sabe agora, nesse novo momento, nós vamos conseguir parceiros solidários, como o governador Parco, da Papua Nova Guiné, que disse: eu mesmo acho que, ao fim e ao cabo, quem deve decidir são elas, porque é no corpo delas que isso acontece.